E como que você chegou nesse lugar de, cara, quero mergulhar nisso daqui, aprender? Como que foi esse início? Eu creio que, assim, é meio que uma história parecida com quem conhece Jesus, né? Existe um vazio, Sim. uma dor, né? A gente às vezes questiona, né? Ah, veio pela dor ou veio pelo amor, né? Eu sempre costumo falar que a gente vem pela dor, mesmo quando vem por amor, né? Quando entende ter vindo por amor. Porque é a dor do vazio existencial. E aí, quando você conhece a Deus, você permanece pelo amor. E eu tava passando por dificuldades, né? Financeiras, enfim, uma série de questionamentos sobre a existência, o propósito. E comecei a pensar um pouco em relação a algumas filosofias, né? Então, mais de ação e reação, sabe? Lei da semeadura. Sim. Você fez isso, fez algo bom, vai acontecer algo bom pra você. Fez algo ruim, vai acontecer algo ruim. Eu imaginava que tudo era uma equação. Inclusive, após a morte, existiria uma equação onde seria pesado na balança. Se eu fosse mais coisas boas ou ruins. Sim. Se ficasse no positivo, tava tudo bem. No negativo, eu ia ter que fazer alguma coisa pra resolver, né? Eu pensava dessa forma. E eu comecei a procurar fazer aquilo que eu entendia ser correto. Sim. Só que no meu senso de justiça não é o senso de justiça de Deus que eu conheci depois. Mas nessa busca, comecei a ler alguns livros sobre autoajuda, poder da mente, uma série de coisas. E eu lembro que eu comprei um livro sobre o poder da mente e comecei a aplicar. Eu vou começar a aplicar isso aqui, né? Frases positivas, que tudo vai dar certo. Sim. E comecei a ficar muito confiante no trabalho que eu fazia. Eu era promotor de eventos, né? E promovia os eventos grandes, né? Relativamente grandes. E aí teve um evento que eu falei, não, agora eu vou fazer até frases subliminar nos folhetos e tal. E aí eu fiz o evento e assim, investi muito no evento e só no pensamento positivo. Tinha umas frases que você tinha que repetir. Eu lembro que uma que era assim, era riqueza e sucesso. Riqueza e sucesso, acho que se não me engano, essa frase você tinha que repetir inconscientemente para aquilo, pro universo conspirar para que aquilo voltasse para você. Falei, beleza, vamos fazer isso daí, né? E aí eu fiz o evento. Tive um prejuízo de 140 mil reais. Meu Deus. Nossa. Um dinheiro que eu nem tinha, na verdade. Porque eu fazia o evento, com o dinheiro do ingresso eu pagava as bandas, toda a estrutura. Só que eu me dei conta só no dia do evento que ele ia dar prejuízo. Então, eu lembro que foi uma sensação assim... eu não consigo explicar a decepção, porque eu tinha feito tantos eventos bem feitos que eu era sempre cumprimentado. Todo mundo dava os parabéns. Parabéns pelo evento, muito bem organizado. Esse aí eu fiquei das 11 da noite às 8 horas da manhã sendo cobrado pra pagar as contas, as bandas, segurança, uma série de coisas. Desespero. E aí, isso com quantos anos? Isso foi em 2005. Tinha 25 anos. Tá. E aí eu entrei nessa crise existencial. Falei, poxa, eu tô aqui fazendo as frases positivas. Tô me positivando. Tô fazendo coisas corretas. Na época eu tava entendendo assim que eu não deveria retribuir o mal com o mal. Então eu percebia que algumas pessoas estavam com más intenções. Sim. E eu tentava fazer o que era correto e tal. Aí eu falei, bom, mas vamos continuar nessa vibe aí, vamos continuar nessa... Creio que alguma coisa certa vai acontecer. E aí no ano seguinte... Eu negociei com todas as bandas pra fazer um segundo evento e pagar esse segundo evento. Nossa, né? Justo nesse ano aí. No ano seguinte, 2006. E aí fiz o segundo evento. E aí tomei um prejuízo de mais 40 mil reais. Nossa. Isso em 2006, né? Então a gente tá falando uma... Não. Corrigir pela inflação, o valor era bem alto. Sim. Pra quem não tinha estrutura alguma, né? Não era casado, morava com os meus pais e tal. E aí eu comecei a questionar, né? Muitas coisas que eu estava... crendo, da forma como eu estava crendo e estava agindo, os porquês. E eu lembro que, na época, o meu irmão estava trabalhando com uma escola de teologia. Ele nem cristão era, mas ele acabou se envolvendo de alguma forma ali, ele estava trabalhando com uma escola de teologia. E na época do último evento, ele me ajudou a pagar o Planta e Raiz. Na época, eu contratava bandas de reggae, era evento de forró e reggae que eu fazia. Fazia tributo a Bob Marley. Caramba, cara. Nossa, olha assim, ninguém imagina. Diferente, né? E aí eu fazia em Vinhedo, e aí o último eu inventei de fazer numa chácara. Enfim, não deu nada certo. Aí eu comecei, ele me ajudou a pagar o compromisso que eu tinha com a banda, e eu fiquei meio que na obrigação de retribuir, e comecei a trabalhar com ele nessa escola de teologia. E ali eu comecei a ouvir tinha um programa de rádio, de um pastor, e tinha um telefone que era divulgado no programa, e eu tinha que fazer uma edição e colocar o telefone dele. Tá. Né, porque ele era um representante. E eu ouvi o programa pra achar onde estava o telefone pra trocar um podcast, né? Olha que legal. Um podcast. E ouvindo, eu sempre ouvi ele falar assim no final, né? Ele falava assim, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre falava essa frase no final.
E começou a me encasquetar essa frase. Por quê? Né? Cara, que doideira. Por que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E eu lembro que eu saí de bicicleta com um amigo meu, né? A gente sempre dava uns rolezinhos e tal. Era do reggae, né? Então tinha uns rolezinhos. Aí eu saí com ele de bicicleta e tal. E eu tava pensando, assim, poxa, eu tô em 2006, depois de Cristo, e eu não faço ideia quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Já ouvi falar, tinha assistido o Paixão de Cristo no cinema, chorei, mas eu não entendia. Personagem. Eu não entendia por que Jesus Cristo foi crucificado. Pra mim não fazia muito sentido. Era algo triste, só isso, né? E eu lembro que eu comecei a questionar, porque nesse tempo que eu tava ouvindo esse programa de rádio, eu comecei a ter curiosidade pela Bíblia também. E eu fui ler Josué, que fala para se esforçar e ter bom ânimo. Olha só, a Bíblia fala para se esforçar e ter bom ânimo. Eu achava que a Bíblia era tipo um livro de oração, assim, para quem quisesse que Deus resolvesse todos os seus problemas, não precisasse fazer nada. E aí eu comecei a ler um pouco de Provérbios, ele falava do preguiçoso, tal, falava que o preguiçoso fica virando como uma dobradiça da porta na cama. Até hoje eu lembro, né? Quando eu tô com preguiça de acordar, eu dou uma viradinha na cama e eu falo assim, olha a dobradiça aí. Mas eu lembro que me chamou a atenção. E aí eu falei, poxa, tem coisa interessante na Bíblia, mas o que me garante, né, que a Bíblia é a verdade? E aí depois que eu tava voltando do rolê com meu amigo, né, tava lá dando uma viajada e pensando, o que me garante que a Bíblia é a verdade? Eu tava de bicicleta, aí no que eu pensei isso, eu vi um carro com adesivo atrás, assim, Jesus Cristo. Aí eu olhei, na hora que eu pensei, veio a resposta, mas eu pensei, falei, mas não foi o que eu perguntei. Aí a hora que eu passei do lado do carro, tinha outro adesivo escrito assim, a Bíblia não mente. Nossa! No mesmo carro. Aí eu falei, agora não tem mais o que... Não tem nem o que dizer, né? E interessante que depois eu fiquei meditando na primeira resposta, o que me garante que a Bíblia não mente? E a resposta foi perfeita, foi Jesus Cristo. Né? Só que na época nem entendi isso, não entendi depois. Sim. Mas a resposta foi clara. Aí eu passei o carro, tal, o carro parou no semáforo, fui num posto de gasolina, uma conveniência ali, e aí eu tava bem quebrado financeiramente, né? Porque eu vinha dos eventos. Eu tinha, acho que R$25, se eu não me engano. Aí eu entrei na loja, na conveniência, e tinha um livro assim, Jesus. Aí eu falei, olha, né? Interessante, né? Tô falando sobre isso, Deus acabou de me responder lá atrás. E eu peguei o livro e comecei a olhar, ler atrás do livro, né? E aí tinha lá assim, se é pecador ou não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Nossa. Aí eu falei, nossa, sabe, deu aquele... Uau. Coração já dá uma... Uau. E aí a outra que tinha lá, se não me engano, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí tava lá, disseram os discípulos assim que Jesus acalmou o mar. Eu falei, uau. Falei, não sabia que Jesus fazia essas coisas. Aí ali eu falei, nossa, Jesus fazia milagres, eu não sabia. E aí eu fui comprar o livro. Só que, pra mim, era uma barreira muito grande o nome Jesus. Eu vou entender isso depois, o porquê que o nome Jesus incomoda tanto. Eu tinha vergonha. E pra mim, comprar aquele livro era um desafio. Ir lá no caixa e pagar aquele livro sobre Jesus. E o livro custava R$24,90, se não me engano. Foi quase o dinheiro que eu tinha ali. Aí comprei o livro. Aí meu amigo falou, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, eu vou ficar em casa. Já tava com segundas intenções. Aí eu cheguei em casa, eu fui abrir o livro e começou a sair as páginas, assim. Eu falei, não acredito que eu vou ter que voltar lá. Aí eu voltei lá de novo. Isso por causa da vergonha do livro que eu tinha comprado. E eu ia ter que voltar lá e pegar o outro. Sobre livro. Pra falar do livro, que eu ia pegar outro lá. E fui lá, troquei, peguei outro livro. Fui pra casa. E aí no sábado eu fiquei lendo o livro. E aí eu lembro que quando eu li, eu entrei num conflito interno, assim. Eu falei, meu Deus, eu não imaginava que era isso. Porque o que era o livro? O livro era os 4 evangelhos juntos. Então o livro ele vai trazendo a história cronológica de Jesus e... Inclusive o autor do livro é o Juarib Pagliarin, sempre enrolo para falar o nome dele. E ele fez os evangelhos numa sequência onde ele coloca o versículo e coloca uma letrinha ali, se é Lucas, se é Mateus, tal, e uma sequência. E esse livro vai caminhando pela vida de Jesus. Então eu fui lendo os evangelhos. E eu lembro que algumas coisas que eu lia, eu falava, uau, isso aqui é algo, faz muito sentido. E eu falei, não, preciso ler de novo esse livro. E aí no fim de semana já comecei a ficar meio assim... em conflito, e segunda-feira eu começava um curso aqui em São Paulo, e Jundiaí tem um trem, né, que vem de Jundiaí para São Paulo. Aí eu peguei o trem e falei, vou lendo o livro de novo, né, e eu fui. E o interessante é que conforme eu ia lendo o livro,
Ele ia falando, né, da obra de Jesus, de curar os enfermos. E eu lembro que no trem entrava paralítico, sabe? Entrava pessoas com deficiência física, pessoas pedindo. E eu falava, eu tô no contexto bíblico aqui, né? E é interessante que conforme eu ia lendo os evangelhos, eu queria me identificar com os discípulos. Eu não queria ser que nem o povo, que estava lá só por interesse, muito menos os fariseus, né? Sim. E eu sou esse aqui. Se eu tivesse com Jesus, eu estaria aqui. Eu queria, um desejo de estar com Jesus. Eu até me sentia com ele na leitura ali. E eu lembro que foi de segunda até sexta, todo dia de manhã eu pegava o trem, ia lendo na ida e ia lendo na volta. E na volta, eu lembro que eu já conhecia um pouco o livro e sabia que no finalzinho do livro eram as últimas 24 horas de Jesus, né? O último dia de Jesus. E aí eu lembro que eu falei, tava voltando de trem, eu falei, eu vou ler até aqui. E parei de ler na sexta-feira, aí eu desci na estação, fui a pé pra casa, passei na locadora, naquela época a gente locava filmes na locadora. Sim, lembro dessa época. E aluguei Paixão de Cristo, que eu tinha assistido muito tempo atrás no cinema. Eu aluguei, falei, vou assistir A Última Noite de Cristo. E eu lembro que assim, quando eu comecei a assistir o filme inteiro, parece que eu tinha caminhado os 3 anos com Jesus. Porque eu tava lendo o livro, eu tava imerso. E aí aquilo foi gerando em mim, eu comecei a chorar. Aí minha mãe foi perguntar o que estava acontecendo lá, eu não sabia nem explicar. Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente, assim, é que o jeito que eu tratava a minha mãe. Que veio, Jesus o Espírito Santo já me incomodou. Confrontou ali já. Aí naquele dia mesmo eu desci, dei um beijo de boa noite nela e falei, não, a partir de hoje eu vou começar a dar um beijo de boa noite, coisa que a gente não tinha nada assim em casa, não tinha essa proximidade. Assim. Então ali foi o seu encontro. Ali foi minha conversão, de verdade. Foi quando juntou o entendimento com a emoção, sabe? O sentimento com a emoção, sabendo quem Jesus Cristo era. E aí eu lembro que eu até peguei uma agenda minha e escrevi lá, hoje eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assinei, falei, não, é isso que eu quero. Caraca. E aí a partir daí eu comecei a ler. E aí eu li ali as cartas, eu falava, uau, isso aqui é pra mim. Porque de fato, né? As cartas do Novo Testamento são para os convertidos. Sim. Você só faz sentido para a igreja, né? Porque são cartas para a igreja. E eu comecei a ler aquilo e falei,